Bem-vindos à nossa segunda aula de introdução aos comandos básicos do AutoCAD. Na aula anterior nós falamos sobre a introdução, falamos sobre a área gráfica, a área de trabalho, falamos sobre as barras de ferramentas, toolbars, falamos sobre os comandos, e falamos também sobre coordenadas absolutas. Nessa aula nós vamos trabalhar o conceito de coordenadas incrementais. Cada tipo de desenhista tem como característica, assim como todo artista, um estilo próprio de desenho. Então, vocês estão vendo que nós temos, para a execução de um mesmo desenho, várias formas de poder executar ele, através de coordenadas absolutas, incrementais, polares, desenho livre. Então, cada uma delas é uma característica que o próprio desenhista, projetista, engenheiro, técnico vai desenvolvendo ao longo da carreira. O nosso intuito aqui é mostrar as ferramentas básicas e cada um pode desenvolver o seu desenho da maneira que for mais confortável. Não posso dizer que existe uma maneira certa ou errada de construir um determinado desenho, desde que, ao final do projeto, o desenho esteja dentro das normas e dentro das características do projeto, que atenda a todos os quesitos técnicos do projeto. A gente vai comentar um pouquinho sobre algumas questões dessa na aula de hoje. Então vamos lá. Está aqui o nosso desenho anterior, que foi feito através de coordenadas absolutas. E hoje nós vamos trabalhar o conceito de coordenadas incrementais. O que é coordenadas incrementais? Estão lembrados que na aula passada nós tínhamos como uma referência a origem do plano cartesiano da área de trabalho, ou seja, a junção da origem do eixo X na horizontal e do eixo Y na vertical? Pois bem, agora nós vamos fazer a utilização dos comandos, claro, só que essa origem ela vai estar sempre relacionada ao último ponto do desenho. É como se eu estivesse deslocando aquela origem da área gráfica para o último ponto que eu desenhei lá no meu projeto. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, primeiramente, eu vou pegar o comando linha. Ele pede aqui para especificar um ponto, só que dessa vez eu não vou digitar a informação de origem. Poderia até fazer isso, não haveria problema nenhum. Tá? Mas só que dessa vez eu vou colocar aqui um ponto aleatório. Estou com a ferramenta Orthon acionada, vou desabilitar ela. Olha lá. E agora eu vou começar a fazer o mesmo desenho da aula anterior, só que de uma maneira diferente. Vocês vão ver que o resultado final vai ser o mesmo. Como é que eu vou fazer isso? No plano X, aqui, vou voltar aqui a ferramenta só para vocês entenderem. Quando eu estou posicionando aqui no eixo X, para o lado direito, eu estou acrescentando valor em X, ou seja, são valores positivos. E se eu for para o lado esquerdo, são valores para o eixo X negativos. Então, para o eixo X do lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo. Para o eixo Y, na vertical subindo, eu tenho valores positivos para o eixo Y. E se eu descer na vertical, eu tenho valores negativos. Então, para que eu possa fazer o desenho dessa forma, eu vou ter que colocar um sinal para dizer para o software que, olha, eu não estou trabalhando com coordenadas absolutas. Agora eu vou trabalhar só com coordenadas incrementais. E um detalhe, eu vou executar esse desenho sem utilizar o mouse. Tá? Então, eu vou posicionar o mouse aqui, eu vou desabilitar a função Orthon, está solto. Eu vou deixar ele parado ali, o cursor vai ficar parado ali. E eu vou executar o desenho agora sem colocar a mão no mouse, somente pelo teclado. Então, tem desenhista que gosta de trabalhar dessa forma. Não tem nenhum problema. É só o estilo de desenhar que é diferente. Então, vamos lá. Como é que eu vou inserir? Então, lá na minha linha de comando lá embaixo, vou mudar aqui só para mostrar para vocês. Vou colocar a informação aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar arroba. A primeira informação é sempre para o eixo X. Então,
eu vou fazer o mesmo desenho. Então, eu tenho que andar 10 na horizontal, no sentido da direita. Então, são valores positivos. Coloco 10, vírgula, para separar a informação dos eixos. Agora eu vou entrar com a informação do eixo Y, que no caso é 0. Enter. Olha lá. Agora eu vou subir 20. 20 aonde? Em Y. Então, arroba 0 no eixo X, vírgula 20. Valor positivo. Enter. Agora para a direita. Vou caminhar 10 milímetros no eixo X. Então, arroba 10, vírgula, no eixo Y. Vou subir? Não. Então, 0. Enter. Repare que o mouse está no mesmo lugar. Eu nem mexi nele mais. Agora, eu preciso descer. Mas descer em qual plano? Na coordenada do eixo Y. Então, agora eu vou ter que colocar. Vou caminhar em X? Não. Então, arroba 0 para X, vírgula, e vou descer. Vou descer quanto? 20. Então, menos 20. Enter. Olha lá. Para a direita novamente. Eu vou caminhar no eixo X. Então, arroba 10, vírgula, 0. Vou subir agora novamente no eixo Y. Então, arroba 0 para X, vírgula, 40 para Y. Enter. Bom, agora o que vai acontecer? Eu não vou ter que andar para o lado esquerdo no eixo X. O lado esquerdo no eixo X são valores negativos. Então, arroba menos o valor que eu quero na minha linha, 30, em X. Em Y, vou andar alguma coisa? Não. Então, 0,0. Enter. E agora, o que vai acontecer? Eu vou descer no eixo Y. Então, arroba. Para o eixo X, vou fazer algum movimento? Não. Então, 0, menos 40. Fechei o meu desenho. Enter novamente. Saio do comando. Olha lá. O cursor do mouse permaneceu o tempo todo aqui, ó, onde eu deixei no início do desenho. Bom, agora eu vou falar algumas questões técnicas na hora de fazer as medidas. Lembrando que o AutoCAD ele é um software que trabalha por camadas. Então, para cada tipo de linha que eu for criar no meu desenho, eu tenho que estabelecer uma camada diferente, com características próprias. Quais são essas características? Formato da linha, espessura da linha, cor da linha. Então, são características específicas de cada tipo de informação. No nosso caso hoje, eu estou trabalhando somente com uma única camada, porque o meu intuito é mostrar quais são os tipos de informação, né, de coordenadas que eu estou utilizando. Então, esses valores que estão na tela, das dimensões, eles são apenas ilustrativos. Eles não são cotas. Cota, no AutoCAD, ele tem que ter os layers, né, que são as camadas, configurados. Essa aula é só para mostrar a diferença entre as coordenadas absoluta e incremental, e na próxima aula, coordenadas polares. E eu quero chamar a atenção também para uma questão que muitos alunos acabam acontecendo. Ó, a primeira delas é o seguinte, repare que quando eu aproximo o cursor, eu vou dar um zoom aqui, ó, com o rolete do mouse, quando eu aproximo aqui, ó, ele tem um quadradinho verde, ó. O que ele está fazendo assim? Ó? Ele está fazendo um vínculo com a informação que eu quero criar, que é a dimensão, com essa aresta aqui, ó, da minha peça. Agora, se aqui embaixo eu tenho uma ferramenta chamada Object Snap, que pode ser acionada pelo comando F3. Se eu desabilitar ela, o que acontece? Eu vou aproximar, ó, ele não cria esse vínculo. Então, é importante que essa ferramenta esteja acionada. Object Snap, acionando pelo F3. Então, agora sim, ó, ele cria um vínculo. Então, eu vou diminuir o zoom, venho aqui, ó, clico aqui e aqui. Vamos lá.
30. Aproximo novamente, dou Enter, né? Toda vez que eu quero voltar no comando, clico aqui e clico aqui. 40. Viram? Vou aproximar aqui, olha lá. O que acontece que pode ser um erro? E às vezes a pessoa fica perdida. Repare o seguinte, ó, eu vou diminuir o zoom do desenho e vou fazer a mesma medida. De 40, né? Olha o que aconteceu. O valor aumentou. Mas eu não mexi no desenho, por que esse valor aumentou? Aumentou porque esse é um erro comum que acontece, ó. Tá vendo? Como o meu zoom não estava muito próximo, na hora que eu fui fazer o vínculo, ele pegou o vínculo dessa linha de chamada aqui, ó, tá? Que é uma linha que vai apoiar a cotagem do desenho. Então, ó, ele está medindo essa diferença aqui, ó. Então, é importante na hora de fazer a utilização dessas ferramentas que você aproxime aqui, ó, para pegar a informação no ponto certo, ó. Porque o software, ó, ele pode simplesmente, ó, pegar no ponto errado, tá? Aí não é erro do software, é do desenhista. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção, falando um pouquinho de desenho técnico, é o fato de você, de repente, ter excesso de informação no desenho. Você vai poluir o seu desenho. Olhando para a imagem que está à esquerda, veja que do lado direito eu tenho mais informações para a mesma peça. E eu tenho informações que podem me induzir ao erro. Então, vou comentar duas delas. Primeiro, essa informação aqui, ó, desses 10 milímetros, ela é desnecessária. Por quê? Eu já tenho a informação na linha superior dessa dimensão aqui total. Então, se eu tenho um valor 10 aqui, e eu tenho um valor 10 aqui, e eu sei que o total é 30, esse valor interno, ele só pode ser 10, não tem outra maneira de ser esse valor. Então, eu posso simplesmente tirar essa informação daqui. Outra coisa, não está errado, mas a gente procura evitar fazer o dimensionamento do desenho dentro da peça. O mais correto aqui, ó, é colocar o valor do lado de fora daqui da peça e não do lado de dentro. Nesse desenho, como é um desenho simples que não tem muitos detalhes, isso não atrapalha. Mas em desenhos mais complexos, atrapalharia sim, e muito. Outra coisa que pode acontecer, ó, esse tipo de coisa. Ó. Ah, professor, a informação está do lado de fora do desenho. Exato, está de fora sim. Mas olha o que está acontecendo. A linha de extensão, a linha de chamada, que apoia a linha de cota, ela está cortando essa linha aqui, ó, que é a linha de contorno. E isso é errado, tá? Outra coisa, ó, tá vendo? Ó? Tenho sobreposições de linhas aqui, ó. Em desenho técnico, é errado você ter sobreposições de linha. Então, o ideal é que eu vou selecionar essa configuração aqui, coloco o mouse aqui, ó, pressiono com o botão esquerdo, arrasto e solto aqui, ó. Aí sim, ó, tá vendo? Então, pessoal, é isso daí, tá? Então, essa é a diferença entre coordenada absoluta, que nós vimos na aula passada, e a coordenada incremental, que eu consigo fazer o desenho sem a utilização do mouse, apenas com os comandos através do teclado. Obrigado, um forte abraço aí, fiquem bem.